Deus, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 1 ao 13. Todo mundo achou? Diz assim o texto: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te damos graças, Senhor, pela honra, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, ou em nossas casas, ouvindo nessa noite a tua palavra. Fala conosco através da tua santa e bendita palavra. Abre o nosso entendimento para que possamos entender, compreender, Senhor, aquilo que tu quer passar, aquilo que tu quer trazer à nossa mente esclarecida. Portanto, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Essa segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, provavelmente ele estava preso em Roma, apenas aguardando o dia da sua execução, seu martírio, durante aquele período de perseguição do governo Nero, onde diz que o apóstolo Pedro foi martirizado, foi levado ali e foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele assim mesmo quis, porque não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor. E nessa carta ele faz um despertamento, traz um despertamento, faz um alerta aqui para a igreja. É uma carta teológica, ao mesmo tempo escatológica,
E ele começa falando aqui, no verso 1, onde ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, mesmo estando na prisão. Mas o desejo de Pedro aqui era trazer a mente esclarecida daqueles que iriam ouvir através da carta. Quando ele fala aqui sobre a mente esclarecida, o apóstolo Pedro, ele está dizendo que ele não está trazendo nenhuma novidade. Aquilo que ele está trazendo aqui, aquilo que ele está tratando aqui nessa carta com a igreja, não é nenhuma novidade. É aquilo que a mente esclarecida um dia ouviu. Ele está apenas trazendo a maneira de despertar, da igreja lembrar, para que a igreja nunca venha a esquecer aquilo que está dentro dessa carta. Justamente essa parte onde ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Para que a igreja nunca venha a esquecer, esteja sempre na lembrança. É por isso que ele diz aqui, para vos despertar a vossa mente esclarecida. A mente esclarecida daqueles que já ouviram, embora nem todos tenham ouvido, mas grande parte da igreja, tanto naquela época como hoje, já tem ouvido. A gente não traz, a gente que prega, que ensina, a gente não traz nenhuma novidade para a igreja. Às vezes as pessoas dizem: eu já ouvi isso, eu já sei disso. Claro, a gente não tem nenhuma novidade. A Bíblia foi escrita há quase 2000 anos. A gente traz a mente esclarecida de vocês, para que vocês possam despertar, para que vocês possam perseverar, para que vocês não venham desanimar. Mas aquilo que está escrito há quase 2000 anos, é a mesma coisa que se pregava na igreja primitiva e que se prega agora. É apenas um meio de despertar vocês. E por que ele está dizendo isso? Porque quem tem novidade, quem sempre apresenta novidade, são os falsos profetas. Os falsos profetas, sempre eles têm uma novidade para apresentar. Você chega lá onde eles estão pregando, sempre tem algo novo, está sempre inovando. Mas a igreja de Cristo não. É a mesma coisa, é aquela palavra inerrante, é aquela palavra que não pode ser adulterada, é aquela mesma palavra que foi pregada pelos profetas, que foram pregados pelo próprio Senhor, que também foram pregadas pelos apóstolos. Então nada vai mudar, são a mesma palavra. Por exemplo, as igrejas neopentecostais e outras que tem por aí, sempre está trazendo uma novidade. A novidade da cura milagrosa, através de objetos, a novidade do crescimento financeiro, nada disso, apenas o inverso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, enquanto que ele diz o inverso: buscar primeiro as coisas, depois o reino de Deus será acrescentado. Então o que Pedro está dizendo aqui, o que eu estou trazendo a vocês aqui, para a igreja, eu estou tratando de vocês de um tema, de um assunto, que é para esclarecer a mente de vocês. É aquilo que vocês um dia ouviram, através dos profetas, e dos apóstolos, e do próprio Senhor. Não é nada novidade. Aí ele vem para o verso 2, onde ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram pregadas pelos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Ou seja, nada de novo. Desde o Antigo Testamento, que os profetas já anunciavam a respeito da segunda vinda de Cristo. Por exemplo, quando você vai lá para Zacarias, capítulo 14, no verso 4, ele diz a respeito daquele dia, da volta de Jesus. E ele diz: naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente,
o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Na visão aqui do profeta Zacarias, quando Jesus voltar e que pisar sobre o Monte das Oliveiras, ele vai rachar, ele vai se abrir. Então essa já era a visão profética do Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento e você vê através do próprio Jesus, ele mesmo falando a respeito da sua vinda, no Evangelho de Marcos, apesar de que nos 3 evangelhos sinóticos ele usa esse termo, ele vem falar sobre a sua volta em Marcos, no capítulo 13, e ele diz: mas naqueles dias, após a referida tribulação, do verso 24 ao 27, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Então, se os profetas antigos anunciaram a sua volta, agora o próprio Senhor também está anunciando também a sua volta. Os apóstolos também do mesmo jeito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 51 e 52, ele também anuncia a volta de Cristo. E ele diz, no verso 51 ao 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então o apóstolo estava anunciando ali a segunda vinda de Cristo. Também o apóstolo João também anunciou, também quando estava na ilha de Patmos, a respeito da segunda vinda de Cristo. E diz o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, no verso 7, onde ele diz que eis que vem sobre as nuvens e que todo olho o verá, até mesmo aqueles que um dia transpassaram. Ou seja, ele estava sinalizando, se referindo ali ao povo de Israel. Então, como diz aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 2, que tanto pelos profetas como também pelos apóstolos, foi anunciado a segunda vinda de Cristo. Por quê, irmãos? Porque a gente não tem que esquecer, porque tem que estar sempre lembrando, porque a vinda de Cristo é a grande esperança da igreja, é aquilo que você mais espera na sua vida, é a vinda de Cristo, é a volta de Jesus. Então é por isso que ela deve estar sempre sendo anunciada. É o que o apóstolo diz, não tem nada de novo. Não é nada do que eu vou falar para vocês, retratar nessa carta é novo. Vocês já ouviram um dia. Eu quero apenas que vocês guardem em vossas lembranças e estejam atentos, estejam sempre preparados, estejam sempre praticando. É o que ele estava dizendo. E ele diz mais, quando se diz lembrar da volta de Cristo, é a promessa que você tem da vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 15, no 19, ele diz, se nós esperássemos em Cristo somente nessa vida, seríamos os mais infelizes de todos. Por quê? Porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está lá, está no além, não está nisso aqui. Isso aqui vai passar, a terra vai passar, eu vou passar, você vai passar, as pessoas vão passar, o mundo vai passar, porque tudo aqui é temporário. Mas a segunda vinda de Cristo, quando ele vier e levar a sua igreja, será eterna. É por isso que você tem que ter essa grande esperança. Quando Jesus estava falando a respeito da sua volta, em João, no capítulo 14, do verso 1 ao 3, ele disse, não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. A vontade de Cristo é que nós estejamos com Ele, apesar de que Ele está conosco todos os dias, porque lá em Mateus 28:20 Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a vontade dEle é que futuramente estejamos com Ele para sempre e sempre. Essa é a vontade dEle. E no verso 3, agora no início do texto, do tema da carta, ele apenas quis despertar. Já do verso 3 em diante, o apóstolo Pedro, ele está trazendo agora um alerta para a igreja. A respeito de quem? Dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que criticam a palavra de Deus. E ele diz assim no verso 3, 2 Pedro capítulo 3, no verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. O que é o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que zomba, é aquele que riam, é aquele que despreza a palavra de Deus. Os escarnecedores, eles não querem ouvir a palavra de Deus. É por isso que no Antigo Testamento, que eles sempre tiveram presente em toda a história da Bíblia, o primeiro salmo de Davi, Davi escreveu o primeiro salmo, no capítulo 1, no verso 1, Davi diz logo a respeito dos escarnecedores. Davi diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na mesa dos escarnecedores. Por quê? Na mesa dos escarnecedores há piadas, há palavras profanas. Na mesa dos escarnecedores há zombaria contra a palavra de Deus. Você pode notar que nenhum dos escarnecedores, eles querem falar do evangelho. Você está numa rodinha de amigos ou em qualquer parte, quando você começa a falar do evangelho, a primeira coisa que ele diz: religião e política não se discute. Já é para calar você, já para você não falar do evangelho. Agora eles querem que você ouça aquilo que eles dizem, e participem até, mas eles não querem ouvir falar do evangelho. E Pedro está falando aqui, que nos últimos dias, iriam surgir os escarnecedores. Por quê? Porque os escarnecedores, sempre eles estiveram em todo o tempo. Quando você vai lá para o livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 41 e 42, quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus estava sendo pendurado na cruz, e estava ali diante deles os anciãos, os escribas e os sacerdotes. E o que era que eles diziam? Salvou a todos e não pode salvar a si mesmo. Se tu realmente és reis de Israel, desce da cruz, que assim cremos em ti. Quer dizer, escarnecendo, zombando. Então sempre eles estiveram presentes, o tempo todo eles estiveram presentes. Outra, todo escarnecedor, todo falso profeta é mentiroso. Olha só o texto, a continuação do texto. No capítulo 4, o que é que eles dizem? Onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, não acredito mais. De tanto se falar, tempos e mais tempos, eu não acredito mais. Aonde é que está essa promessa? Aí ele continua: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é mentira. Nada permanece como desde o princípio da criação. Quando Deus criou os céus e a terra, tudo no princípio era santo, era puro. Se nós vivêssemos, se tudo permanecesse como o princípio da criação, não havia pecado no mundo, não precisaríamos de um Salvador. A terra, até hoje,
ela não tinha as mutações que ela tem. Nós vivíamos dentro de um paraíso, não haveria violência, não haveria pecado, nem destruição, nem a morte teria entrado, se nós vivêssemos da forma como eles defendem, que tudo permanece como desde o princípio. Só que quando Adão pecou e foi expulso do paraíso, as coisas mudaram, a morte entrou, o homem nasceu em pecado. Davi já dizia: em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no capítulo 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E depois em Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então nada permanece desde o princípio. Isso é uma das maiores mentiras dos escarnecedores. Aonde está a promessa da sua vinda? Aonde está a promessa da sua vinda? Ou seja, para muitos, a segunda vinda de Cristo passou a ser uma utopia, uma imaginação de evangélicos que pregam e que dizem que Jesus vai voltar. Mas não é uma utopia, é uma realidade. Jesus cedo ou tarde vai voltar. Que creiam ou que deixem de crer, que os escarnecedores aceitem ou não, Jesus vai voltar. Para a glória dele, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E os escarnecedores, se eles não se arrependerem, eles vão ficar e vão provavelmente morrer e ser levados ao inferno. Mas o texto é bem claro, quando se diz: onde está a promessa da sua vinda? Veja só, hoje, muitos filhos de crentes cresceram dentro do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, escola dominical, aí depois entraram nas universidades, passaram a secularizar a vida espiritual, e hoje também não crê mais, crê na filosofia, na tecnologia, na ciência, e deixaram de crer na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é perfeita, ela tem que se cumprir na sua plenitude, ela tem que se cumprir na sua totalidade. E quando o texto diz, dizendo onde está a vinda da sua promessa, aí Paulo vai dar uma resposta no verso 5. O apóstolo Paulo diz: porque deliberadamente eles esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que eles se esqueceram que um dia Deus criou o céu, que um dia Deus criou a terra, e que Deus criou pela sua palavra. Haja luz, houve luz. Haja o firmamento da terra, houve céus. Haja porção seca, houve terra. Tudo foi criado pela sua palavra. Tudo e todos, tudo que existe foi criado pela sua palavra. E o apóstolo Pedro ainda diz mais: e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. A palavra de Deus, que criou todas essas coisas, a palavra de Deus também foi usada como justiça. Nos dias de Noé, também existiam escarnecedores. Naquela época, muitos deles diziam: se nunca houve chuva, como é que vai haver um dilúvio? Esse velho está maluco. Faz 100 anos que ele prega isso. Faz 100 anos que ele corre com isso, falando para as pessoas: isso nunca vai acontecer. E começaram a escarnecer. Ali nasceram filhos, netos, bisnetos, trisnetos, durante toda aquela geração. E ninguém cria nas palavras de Noé. Mas o texto é bem claro. Lá em Hebreus, capítulo 11,
no verso 3, que diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não pereceram. E diz mais, a respeito de Noé: pela fé, no verso 7, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus, pela sua palavra, permaneceu nos dias de Noé e permanece até os dias de hoje. Em João 12:48, Jesus diz: quem rejeita as minhas palavras e não recebe, já tem quem a julguem. Essa mesma palavra há de julgar no último dia. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita a Cristo. Quem rejeita o que você prega, não é a você que ele rejeita, ele está rejeitando a palavra do Criador. Ele está rejeitando a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, no último dia, se não haver arrependimento, essa mesma palavra é que vai julgar. Por quê? Porque eles se esquecem disso. Só que Apocalipse, no capítulo 20, no verso 13, diz que todos serão julgados segundo as suas obras. Todos vão ter que comparecer um dia diante de Deus para serem julgados segundo as suas obras, segundo aquilo que fizeram aqui durante o seu tempo de vida aqui na terra. E demais, o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 11, do verso 11 e 12, ele diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então todos os seres humanos, um dia, crendo ou não crendo, crente ou não crente, vai ter que comparecer diante do juízo de Deus, e toda língua vai confessará, e todo joelho vai se dobrar diante daqueles que eles rejeitam, mas que é seu Senhor, e eles vão reconhecer, só que será tarde demais. E o texto ainda vai mais além, onde o apóstolo diz, no verso 7, Pedro traz a memória deles: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homicídios. Ou seja, o mesmo céu e a mesma terra que hoje nós estamos vivendo, um dia ela vai ser reservada para o fogo. Ela vai ser reservada para a destruição. Se no início Deus destruiu com água, dessa vez agora será destruído com fogo. No final do último dia da humanidade, será destruído com fogo. O apóstolo Pedro diz aqui, no verso 10, que os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, tudo que o homem criou, casa, edifício, tudo será queimado, tudo será destruído. Tudo será destruído. Aí vem para o verso 8. Aí Pedro já volta a tratar com a igreja novamente. Para que a igreja não se esqueça, para que a igreja não entre no secularismo, para que a igreja não deixe de fora aquilo que um dia aprendeu. E ele diz no verso 8:
Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Lembrem sempre disso. Vocês nunca poderão esquecer isso. Jamais vocês poderão esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O que é que o apóstolo Pedro estava querendo dizer aqui? O apóstolo Pedro estava dizendo aqui que Deus não se enquadra no nosso tempo. Deus não se enquadra jamais no nosso tempo. Não devemos jamais esquecer isso. O calendário de Deus é diferente do nosso. O nosso calendário é humano. O calendário de Deus é eterno. Moisés, escrevendo o Salmo 90, no verso 4, Moisés diz: 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou, é como a vigília da noite. Tanto faz ontem como amanhã, Deus é eterno. Para a gente não. Para a gente um dia é mais um dia, que a gente agradece e quer viver mais um dia, mas para Deus é eterno. Tanto faz o dia de ontem como o dia da manhã. E o que Pedro está dizendo aqui para a igreja: vocês têm que ter paciência, vocês têm que esperar, tem que ser no tempo de Deus, não é no tempo nosso. Ele vai vir quando Ele quiser voltar, Ele vai vir na hora certa, não vai ser no nosso tempo. Até porque a igreja, desde a igreja primitiva, dos seus primeiros passos, que a igreja sempre esperou a vinda de Cristo. Quando você vai lá para 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo já esperava a volta de Cristo para aquele tempo. O capítulo 14, a primeira epístola que Paulo escreveu foi a de Tessalônica. E ele diz no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz, no verso 16 e 17: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, ele estava contando com ele naquela época. Ele estava achando que naquela época Jesus iria voltar. Mas só que o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. E com o passar do tempo, se você analisar, a igreja sempre teve um período esperando a volta de Cristo. Por exemplo, no tempo da Inquisição espanhola, portuguesa, na Europa, que começou do século XIII até o século XVI, quando começaram a matar os crentes, quando a igreja romana começou a perseguir a igreja evangélica, tomar as coisas, como fizeram com os judeus no tempo de Hitler, e começaram a levar a fogueira para matar aquelas pessoas, porque elas não se retratavam diante da igreja católica, e milhares de crentes sendo levados à fogueira e sendo queimados. Naquela época, eles também acreditavam: Jesus vai voltar agora, mas não veio, porque ele só vai vir na hora certa, só vai vir no tempo certo, não vai vir quando o homem quer. O homem, muitos deles que têm marcado a volta de Jesus, todos se decepcionaram. Todos aqueles que marcaram, que dizeram época e tempo, todos se decepcionaram. E às vezes até já pularam fora do evangelho e já morreram. Por quê? Porque Deus não vai dizer nem a mim nem a você quando Ele vai voltar. Nenhum profeta, a maior profecia está dentro da Bíblia. E Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Então não é a mim nem a você. Se Ele não revelou, quem é eu e você para Deus revelar? Ou qualquer teólogo qualquer. Então Jesus não vai vir segundo aquilo que o homem pensa, e nem no calendário do homem, porque Deus é eterno. Um dos grandes atributos de Deus é a eternidade. Ouvindo um estudo certa vez com o pastor Hernando Dias Lopes, ele falando sobre a eternidade, e ele dizia que se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, vai sobrar o quê? Eternidade. Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade,
fica o quê? Eternidade. Se você tirar 1 trilhão de anos da eternidade, vai sobrar eternidade. Então eternidade é eternidade, é o que Deus é. Nada que diminui vai alterar nada, porque Deus é eterno. Tudo é eterno. O único que é eterno é Deus. Tudo foi criado por Ele. Até o inimigo foi criado por Ele. Só Deus é eterno. Ninguém é capaz de jamais de fazer uma estatística ou de criar algo que venha descobrir aonde Deus começou tudo. Não, isso é eterno. Isso é um atributo de Deus que somente Ele tem. Então a igreja tem que fazer mais é o quê? É esperar com paciência e perseverar. E viver na prática, na obediência. Por quê? Porque existem duas coisas aí que você tem que estar preparado. Uma das duas vai chegar primeiro. Ou a morte vai chegar, que você pode não estar preparado e ser levado, ou Jesus vai voltar. Então, você tem que se manter preparado. Esqueça o dia e a hora. E quem você vê pregando, dizendo que tal dia, tal hora vai acontecer isso, fuja, porque é um falso profeta. Porque Deus jamais vai dar isso a alguém. E continuando o texto, do verso 8, veja só. No verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua promessa. Nem retarda e nem antecede. Não. Nem vai retardar e nem vai retroceder. Vai vir na hora certa. Mas a gente tem visto, isso não é de hoje, que as pessoas estão sempre retardando a vinda de Cristo. Isso não é bíblico. A gente tem que ficar com aquilo que é bíblico. Aconteceu um episódio com a igreja de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo teve que refutar um problema muito sério que estava acontecendo dentro da igreja. Porque alguns indivíduos estavam circulando uma carta dentro da igreja de Tessalônica, onde se diziam que o dia do Senhor já tinha acontecido, que Jesus já tinha voltado, e aquilo para a igreja perturbou a igreja. Como que diz, a gente estava aguardando até agora a vinda de Cristo, e de repente Ele veio e a gente ficou, e a igreja estava perturbada, alguns irmãos já desistindo. Aí quando o apóstolo Paulo soube da notícia, aí ele manda uma carta, alertando, despertando, orientando a igreja. E essa carta, irmãos, está no capítulo 2, do capítulo de Tessalonicenses, do verso 1 ao 4, e ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nos vós exortamos, ou seja, quanto ao arrebatamento da igreja e a nossa reunião com Ele nos ares, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, não fiqueis perturbado com isso, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, que alguém tenha circulado, que alguém tenha escrito e mandado aqui para vocês. Não se perturbe com isso, isso é mentira, isso não tem nenhum sentido isso aí. Aí ele continuando, ele diz, no verso 3, ninguém
de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que é que o apóstolo Paulo quer explicar aqui? Ele está dizendo que ninguém se perturbasse, porque aquilo era uma mentira que teria sido lançada por carta no meio da igreja para perturbar os irmãos. O que ele está dizendo aqui é que a vinda de Cristo não pode anteceder a vinda do anticristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que primeiro vem a apostasia e depois é revelado o homem da perdição, o anticristo, para que depois Jesus Cristo possa voltar. Mas antes disso não. Vocês podem ficar tranquilos, isso não aconteceu. Pode seguir a vida de vocês em frente, crendo do mesmo jeito, obedecendo a palavra do mesmo jeito. Isso não aconteceu. Hoje não é diferente. De 200 anos para cá, os pais da igreja nunca defenderam isso. Nunca. A gente existe dois tipos, digamos assim, 4 meios de interpretação. Existe o pré-tribulacionista dispensacionalista, o pré-tribulacionista histórico, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. Aí vem depois pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Esse pré-tribulacionista dispensacionalista é quem trouxe todo esse erro para dentro da igreja, de 200 anos para cá. Foi quando os irmãos Derby, junto com Scofield, que tem a Bíblia de Scofield comentada, lançaram isso dentro do pentecostalismo. Por quê? O pentecostalismo foi formado nos Estados Unidos em 1910, no final do século XX. E aí entrou por dentro das igrejas pentecostais essa ideia, a ideia de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu já vi aqui no púlpito aqui, alguém na ignorância, ultrapassando, rasgando a Bíblia, para dizer, se você for daqui para casa, dentro do ônibus, Jesus pode voltar. Isso é a maior mentira do mundo, homem. Isso não existe não. Primeiro tem que ocorrer aquilo que está dentro da Bíblia. Se Paulo diz que primeiro vem a apostasia, será revelado o homem do pecado, Deus não vai satisfazer teólogo nenhum não, para quebrar sua aliança, para poder vir antes, para satisfazer um monte de dispensacionalistas, não. Isso é um erro. A gente tem que ir pelo que está escrito na palavra. Agora, depois que for manifestado o anticristo, aí sim, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Mas antes disso, não. Deus jamais vai passar por cima da sua palavra. A sua palavra é aquilo que Deus mais preza. Deus não preza pela palavra do pregador, nem do cantor, não. É a sua palavra. Então, se ele está dizendo na sua palavra, que Paulo está dizendo na sua palavra, e que a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, que isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, isso não vai acontecer. Continue se preparando, continue vivendo em obediência, em temor, porque o sistema do anticristo já está. A gente já está vivendo o sistema, com perseguição, já está aumentando, a gente está vivendo o sistema. Mas até agora ninguém disse, é esse aí, o governo mundial. E quem disser é mentira. Pode surgir daqui 1 mês, 2 meses, ou esse ano, ou para o ano, pode surgir. Porque devido ao avanço do que está acontecendo, ele pode surgir, mas enquanto ele não aparecer, nem eu posso, nem você dizer, é fulano de tal, como muitos dizem, eu acho que é fulano, não acho que é ninguém, quem sabe é Deus, e isso só vai acontecer de acordo com a sua palavra. Nós somos regidos pela palavra de Deus, então se eu creio na palavra de Deus, eu não posso estar contrariando, é aquilo que eu creio, e digo mais, eu não tenho medo de pregar
com as minhas convicções. Se alguém me provar o contrário, eu até deixo. Mas se não provar, eu continuo com as minhas convicções. E o texto ainda diz, o apóstolo Paulo: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que é que Jesus ainda não veio? Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque tem muita gente ainda para ser salva. Tem muitas ovelhas ainda fora do aprisco. Jesus disse para os fariseus, na parábola do bom pastor, em João 10,16, que havia muitas ovelhas fora do aprisco, e que essas ovelhas teriam que vir. E hoje não é diferente. Existe um monte de ovelhas desgarradas, que precisam vir para dentro do aprisco. Jesus ainda não veio porque Ele é paciente, porque Ele é misericordioso. Eu fico pensando, se Jesus viesse há 35 anos atrás, eu estava perdido. Eu não estaria nem aqui, nem você aí. Mas Jesus é misericordioso. Tem dado a chance, tem dado a oportunidade. E Ele está esperando que aqueles que estão ouvindo, que está sendo pregada a sua palavra, se arrependa e venham. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Apesar que é fato que a gente sabe que nem todos são salvos. A gente vê isso no dia a dia. Mas a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem a ser salvos. Mas isso não vai acontecer porque a gente tem visto isso durante a história. Que nunca tem acontecido isso. Mas é por isso que Ele quer que você se salve. É por isso que Ele tem demorado. Ele tem dado uma última chance para aqueles que vivem no caminho errado. Para que se voltem para Ele, para que chegue-se para Ele, para que ouçam a sua palavra, tenham os seus entendimentos abertos e venham até Ele, e que também seja salvo, para que um dia também possa testemunhar e se lembrar de que se Ele viesse antes, Ele teria sido perdido. E ainda demais no verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. O que é que Pedro está dizendo? Que o dia do Senhor virá de surpresa, quando ninguém esperar. Jesus escrevendo no seu evangelho em Mateus, capítulo 24, no verso 23, Jesus diz: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e fecharia a sua casa para que não fosse arrombada. Porque o ladrão não diz quando vem. Ele não vai avisar quando ele vai assaltar. Ele vem de surpresa. E Pedro está dizendo aqui que Jesus virá, o dia do Senhor, o dia da segunda vinda de Cristo, será de surpresa. Será como um ladrão que não vai avisar. Irmãos, eu acredito que no dia da volta de Cristo, será um dia normal, como o dia que a gente está vivendo. Não será um dia diferente, como aquele de final de ano, que todas as pessoas fazem banquetes, fazem festas, compram roupas novas, faz o Réveillon, outros viajam para receber o ano novo que está chegando. Não vai ser isso não, vai ser um dia normal. Jesus disse que será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, outros se divertindo, outros trabalhando, um dia normal como qualquer. Só que nesse dia, quando todo estiver na normalidade, achando que nada vai acontecer, vivendo uma vida normal, outros bebendo nos bares, outros se prostituindo, a Bíblia diz, o apóstolo João, escrevendo no livro do Apocalipse,
João diz que os céus vão se abrir. E quando os céus se abrir, Jesus estará descendo num cavalo branco, com todo o seu exército, e com o nome escrito na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E todo olho o verá. Todo olho o verá. No capítulo Apocalipse 1:7, ele diz que ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Várias passagens dos evangelhos, vocês vão ver também, dizendo que todo olho o verá. O que é que a gente aprende com isso? Quando se diz que todo olho o verá, é que esse arrebatamento é visível, não será secreto. Esse arrebatamento, se todo olho verá, ele é visível. Ele é audível porque a trombeta vai soar e aqueles que estão aqui na terra vão ouvir. Ele é visível porque todo olho o verá. É algo inacreditável, é algo imaginário, mas que Deus vai fazer com que todos vejam, tudo vejam, é visível. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque existe um meio doutrinário em que diz que Jesus vai voltar em duas etapas. Uma etapa secreta e depois na sua segunda vinda. Até hoje eu não encontrei essa passagem secreta na Bíblia. Nem ninguém vai encontrar. Mas dizem que Jesus vai voltar, secretamente arrebata a sua igreja, fica 7 anos com ela no paraíso, o anticristo reinando aqui na terra, e depois de 7 anos, ele desce com a sua igreja para estabelecer o seu milênio. Não sou contra o milênio deve acontecer, mas e que Jesus vai arrebatar a sua igreja secretamente, e vai levar lá, e ficará 7 anos com ele, depois voltará. Eu não encontro isso na Bíblia, não. Nem na Bíblia católica que eu tenho em casa, nem a do Testemunho de Jeová que eu já li. Não encontrei isso, não. Até parece aquela missa do galo, que no final do ano, o padre vai lá, o povo tudo besta, como eu era besta, minha mãe era besta, que a gente ia tudinho, e o povo começava a chorar na igreja, e ele dizia, se não achasse um pingo de sangue ali meia-noite, o mundo iria se acabar. E as pessoas ficavam ali, até ele achar esse pingo de sangue. Nunca achou esse pingo de sangue. Mentira. A mesma coisa isso aí. Não existe arrebatamento secreto. O que existe é o que está na Bíblia. É aquilo que o próprio Jesus disse. Mateus 24. É nesse arrebatamento que eu creio. Em Mateus 24. Do verso 29 ao 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do seu firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus. É esse arrebatamento aqui que eu creio. É esse aqui, na volta de Jesus, aonde ele enviará os seus anjos. Os escolhidos eu não conheço outro a não ser a igreja. Não existe outro escolhido a não ser a igreja. Se aqui ele está dizendo que na volta dele, na tribulação, ele vai enviar os seus anjos aos 4 ventos da terra para buscar os seus, é nesse que eu creio, porque é ele que está dizendo. Mas nos outros que os outros dizem, que os teólogos dizem, esse eu não creio não. Eu prefiro ficar com a palavra do que com a mentira dos teólogos. É o que eu prefiro. Vamos para o verso 11.
Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra. É o que a igreja espera. Um novo céu e uma nova terra. Às vezes eu fico olhando as pessoas, elas acham que o novo céu e a nova terra vai ser destruído tudo e Deus vai criar tudo do zero novamente. Acabou o céu, acabou o cosmo, acabou a terra, acabou tudo, queimou-se tudo. Aí Deus vai criar tudo de novo. Não é assim. A terra, ela vai queimar com fogo, o fogo vai purificará. A terra será reconstruída, a terra será restaurada. Essa mesma terra que eu estou aqui, é a mesma terra que a gente vai morar. Não vai ter banco, vai ter isso, paredes, essas coisas, nada disso. Vai ser uma terra restaurada. Deus não vai criar nada novo, não. Já existe. O céu que Ele criou já existe. A terra que Ele criou já existe. Só falta ser restaurado. Paulo disse que a terra geme, aguardando a sua restauração. É isso, é essa terra que eu creio. Não é essa terra que a gente vive, porque lá não vai haver pecado, lá não vai haver dor, lá o inimigo não vai entrar, lá não vai haver sofrimento, mas é a terra restaurada. Por que restaurada? É simples, é muito simples. Quando eu e você aceitou o Evangelho, Deus destruiu eu e você? Não, restaurou. Hoje nós somos nova criatura, no mesmo corpo, a mesma aparência. Deus nos destruiu, não fez outro não, é a gente mesmo. Ele apenas restaurou, como também vai restaurar a terra. Um novo céu e a nova terra, que nós vamos viver eternamente com Deus, essa terra aqui. Maravilhosamente essa terra, não com tudo isso aqui que está, porque todas essas obras vão ser queimadas, tudo isso vai ser queimado, mas será essa terra, para a glória de Deus. Apocalipse, finalizando, capítulo 21, do verso 1 ao 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Vamos continuar perseverando, praticando como um vencedor. Porque se Deus prometeu, Deus fará. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas tudo o que Ele disse, assim Ele fará. Vamos continuar crendo na promessa e andando em temor e obediência a Deus. Que Deus abençoe a todos. Devolva a palavra.